Bom dia a todos e a todas. Carlos Teixeira. Dizer que é uma alegria estar aqui em Florianópolis, reencontrar a Bia. Chamo de Bia que conheço há tanto tempo, desde 2005, é Luísa, depois conheci agora em junho Juliana, e a alegria de encontrar vocês aqui. Tirar toda a formalidade desse encontro, porque eu penso esses dois momentos de hoje, aliás essa semana quase, como um processo integrado, né? Tanto um seminário de palestras, proposições, mas do resultado que se espera alcançar nesses encontros. E aí o protagonismo não é meu, é de vocês. O resultado desse processo, desses encontros, o seminário da formação, vai ser resultado do trabalho de vocês. Então, cabe a mim fazer algumas apresentações, algumas provocações no sentido da reflexão, no sentido de apontar alguns caminhos que possam ser interessantes para dialogar com a situação local de vocês, né? A Bia pediu para fazer um rápido histórico, ela já fez. Eu estou há 10 anos percorrendo esse caminho penitenciário e conheço muito pouco, né? O Massal dá uma aula para mim aqui dizendo do olhar dele. Eu nunca vou alcançar esse olhar do Massal. Eu nunca vou alcançar o olhar do agente penitenciário. Eu nunca vou alcançar o olhar do professor. Eu nunca vou alcançar o olhar do diretor. Eu posso fazer ouvi-los para tentar compreender esses lugares que ele ocupa e pensar junto o caminho para transformar esse sistema penitenciário brasileiro que precisa ser transformado. Então, como o Bia falou, eu passei pelo MEC, passei pelo MJ, passei pela Unesco, e tive a alegria de fazer alguns encontros, de conhecer pessoas que fizeram e fazem coisas muito interessantes, que às vezes não são visíveis, mas nem por isso deixam de ser importantes, mas mereciam ser visíveis. E um dos meus temas que eu vou tratar aqui é exatamente a transparência, como uma possibilidade de a gente mudar o sistema penitenciário. E a alegria também de conviver com algumas pessoas fora do país, tentando estabelecer uma rede de governos para atuar em cooperação América Latina e União Europeia, para tentar modificar esse cenário no sentido também do continente. E aí tive a alegria de conhecer alguns países e verificar que alguns problemas eles não são locais, não são nacionais, eles estão espalhados em vários países, né? É intrínseco ao que se chama sistema penitenciário, em qualquer lugar. Porque o sistema penitenciário é marcado por contradições. Em qualquer lugar que você vai estar. Mas no Brasil ele traz uma carga muito mais de complexidade, porque ele traz a marca da violência, né? Uma violência institucionalizada, que é pior. Então vou passear por alguns tópicos aqui, mas sempre pensando no seminário como um todo, dialogando com o que foi dito antes, dialogando com o que Guia vai falar depois sobre os planos, dialogando com a mesa da Juliana, da intersetorialidade, e dialogando com aquilo que é a marca da formação desse encontro, que é a proposta pedagógica. E também trazendo algumas questões ligadas à formulação que está sendo feita hoje, a Secretaria de Justiça, sobre a instituição normativa, que diz respeito aos diretores, aos agentes, que tem que estar em consonância e muito próxima da discussão do plano e da discussão do projeto pedagógico. A gente não pode caminhar em vias paralelas. Falar em descentralidade é fácil, fazê-la é muito difícil. Essa aproximação de gestão, duas secretarias, ela tem que ser renovada sempre. Eu vivenciei isso no governo federal, no DEPEN e no MEC. Essa aproximação diária constante é um exercício muito difícil, porque a burocracia leva por caminhos paralelos. A lógica não é integrar, a lógica é disputar, a lógica é caminhar separado, é cada um fazer o seu. Porque até as demandas são tão grandes em cada área, que é difícil arranjar a aproximação entre as demandas. Mas ninguém vence a complexidade do sistema penitenciário se não pensar de maneira articulada e integrada. É uma bobagem atacar esse problema de maneira setorializada. É um equívoco, né? E que a gente tem que ter sempre esse cuidado de enfrentar esse equívoco e buscar uma maneira de ultrapassar esse olhar estreito e para caminhar uma aproximação. Não é fácil, não é simples, mas é necessário. Isso é necessário, tem que ser perseguido, tem que ser buscado, tem que ser alcançado. A minha palestra aqui, com a minha conversa, que foi chamada conversa, ela tem o título de Execução Penal e Políticas Públicas.
E aí eu vou pensar Florianópolis e pensar Brasil para mostrar algumas convergências, algumas possibilidades de superar alguns desafios locais. Né? O primeiro ponto que eu abordo aqui é saber se realmente nós conhecemos a tal complexidade que é o sistema penitenciário. Esse é um problema de quem está aqui porque vivencia ele diariamente, no sentido profissional, no seu fazer, por um vínculo trabalhista. Mas o sistema penitenciário não é um problema só nosso do que está nessa sala. Ele é um problema da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não se deu conta do tamanho desse problema. Ela é atingida por alguns momentos pontuais de crise, quando esse problema ultrapassa os muros e avançam as ruas e chegam nas casas. Aí a população se toca. E que também, porque está falando aqui de sistema penitenciário, mas está falando de segurança pública. As coisas são muito interrelacionadas. E aí eleger isso como uma prioridade, como um problema, é um passo para enfrentar esse desafio. Esse é um problema do judiciário brasileiro. Esse é um problema de uma visão que prende muito e talvez você precise prender tanto. Pensar esse processo judiciário que prende tanto no Brasil e prende seletivamente, vamos combinar que é assim. Há um processo seletivo na prisão. Quem duvida disso? Acho que ninguém. Há uma seletividade muito sofisticada na prisão. Eu tive uma vez no Rio com um delegado, o Zacone, ele falava, né? Você vai na cadeia, boa parte dos traficantes tem origem na zona tal e tal do Rio de Janeiro. Aí pergunta, mas não tem traficante na Barra de Tijuca? Claro que tem. Claro que tem, mas eles não estão presos. Porque é uma seletividade do processo de prisão. O judiciário é parte do problema da prisão brasileira. Ele tem que ser cobrado pelo que existe hoje de problema sem penitenciário. O executivo é parte desse processo, talvez é o mais cobrado deles, mas não tem que ser sim. O legislativo também é parte do problema. Tem que solucionar esse problema. Ou seja, esse problema tem que ser enfrentado nessas todas as dimensões. Eu vou sempre trazer aqui a relação da execução penal e das políticas públicas. Ora, a própria LEC prevê uma série de organismos, uma série de órgãos que estão vinculados ao sistema da execução penal. O juiz, a Defensoria Pública recentemente, os conselhos da comunidade. Aí eu vou pegar uma expressão do Marçal que diz, não fala essa palavra, mas está na minha cabeça o tempo todo, são pontes. É preciso lançar pontes, de lá para cá, daqui para lá, pontes de passagem. E essas pontes são feitas a partir de políticas públicas, na área da saúde, na área da assistência como um todo, na área da educação, no atendimento ao egresso, que é uma fantasia no nosso país. Egresso é uma fantasia. O sistema penitenciário é uma loucura, mas a assistência ao egresso talvez seja a maior fragilidade desse negócio. Não existe política ao egresso, para atender ao egresso, para fazer com que essa ponte se estabeleça com qualidade, com consistência, e permita essa saída, para o que diz a LEC, uma harmônica integração. Então, o que o Marçal fala aqui é precisamos de pontes. Mas para haver pontes, é preciso que eu conheça os dois lados. É preciso que a sociedade conheça o que se passa lá dentro, mas também é importante que a gestão se deixe conhecer o que acontece lá dentro. Quanto mais fechada é a gestão penitenciária, mais perigosa é para quem trabalha nela. E transparência não é sinônimo de fragilidade. Transparência não faz com que as pessoas passem a correr risco, quem trabalha lá dentro. Porque a prisão, ninguém é ingênuo de achar que não deve ser segura. A prisão deve ser segura. Ela precisa ser segura. Mas na segurança a gente tem que ampliar esse conceito de segurança. Segurança não só para evitar que o preso fuja. Segurança para o agente ter qualidade de vida lá dentro no seu trabalho, para que ele não corra risco. Segurança para os professores que entram e saem desses lugares,
para que também não corra risco, segurança para os técnicos, segurança para as famílias que vão visitar, né? Nada perturba mais do que ver uma fila de entrada de famílias, né, que fica horas e horas esperando aquele momento de entrar, sofrendo humilhações. A gente tem segurança lá dentro também, segurança para quem está fora, para que não seja surpreendida, mas também precisa ser segura para os presos. E essa segurança ela tem que ser alcançada na medida que eu sei o que se passa lá dentro. A sociedade precisa saber o que se passa dentro das prisões, até para valorizar o trabalho dos agentes, porque os agentes penitenciários não é uma categoria reconhecida. Eu estava no começo desse processo, a gente fez um seminário com o DEPEN, se chamava uma metodologia do teatro oprimido, que era Direitos Humanos em Cena. Alguém passou desse processo lá em 2004, 2005, agente penitenciário, que era uma das questões que os agentes levantavam, é que eles não tinham uma identidade profissional. Não se reconheciam como uma identidade, não se percebiam nessa identidade. Né? E a sociedade não valoriza esse trabalho. Às vezes se confunde o preso com agente, né? No sentido da desqualificação, da negação, né? Do não reconhecimento. Ora, eu só posso reconhecer o outro se eu enxergo o outro na sua plenitude, no seu trabalho, no seu fazer, nas suas dificuldades. Eu preciso alcançar essas dificuldades para formular a possibilidade de transformar esses espaços. Então, acredito que a segurança e a transparência são dois elos, dois pontos, duas retas, duas aproximações que tem que ser feita para que o sistema penitenciário possa ganhar a dimensão da complexidade para a sociedade brasileira. E aí eu digo, não adianta fazer um relatório de 500 páginas da CPI, que aquilo não dá muita visibilidade, aquilo causa um impacto no sentido do eco. Mas de qualidade de informação, a gente vai procurar ali, não tem muita coisa que vai dar pistas para você superar esse problema. Tá? Ali reforça alguns estigmas, mas não aponta a possibilidade de superar esses estigmas. Então é preciso pensar políticas públicas, e algumas foram alcançadas. E aí a ideia de processo. Estamos aqui no momento de 2014, mas isso é um momento que começou muito tempo atrás. Aqui em 2010, houve um processo muito interessante da formulação, da elaboração do plano estratégico. Não sei quem estava aqui, o Roberto da Silva, professor, e talvez seja o mais especialista do Brasil nessa área, ajudou vocês a construir esse plano. Quem estava aqui nesse processo de 2010? Eu estive aqui no último dia com o diretor do DEPEN. Quem estava? Por favor, levanta as mãos. Tá? Vocês fazem parte desse processo, vocês são as memórias, vocês são as pessoas que fizeram esse caminho. Outras pessoas chegam e saíram, mas herderam com esse ideia de processo, de coisas pontuais. A gente não resolve uma complexidade tal com ações pontuais. A gente tem uma caminhada longa e tem que ter constância nessa caminhada e certeza para onde a gente está caminhando e não aceitar retrocessos. Porque cada vitória, cada conquista nesse espaço, ela deve ser fincada como algo que não se aceita retrocesso. Tá? E aí a gente pensa que os alcances, as vantagens, os esforços, os resultados não foram exatamente aquilo que nós desejaríamos há 10 anos atrás. Mas algo já foi feito nesse sentido. É porque a gente nunca perdeu essa posição de conquista também. Né? E talvez alguns marcos importantes é a própria transformação da LEP, né? Que apesar de ter um procedimento de jurisprudência de remissão pela educação, ela só ser efetiva no marco legal com a mudança dos artigos, agora me foge o número dos artigos, mas que traz a possibilidade da educação remir a pena. Já existia, mas ela traz para o ordenamento jurídico uma definição que foi fruto de um processo também de mobilização para fazer essa mudança. Na época tinha vários PLs tramitando no Congresso, eu, como estava no MEC, acompanhando esse processo, fiz várias notas técnicas para auxiliar a aprovação no Congresso, e tinha até um desejo por para outro PL, mas isso não veio ao caso. Era a vitória possível naquele momento. Desse processo também surgiu diretrizes nacionais de educação, pelo Conselho Nacional da Educação. Ou seja, você vai trazendo para o marco legal algumas
conquistas que marquem esses avanços e dê visibilidade para o problema. Porque quando ele é invisível, você não avança nesse sentido. E o Conselho Nacional de Educação levou um tempo e várias discussões, mas foi sensível e acolheu a proposição do MEC para formular diretrizes nacionais de 2010. Um ano antes, o Conselho Nacional de Políticas Criminais Penitenciárias, MPCP, também acolheu essas proposições do Ministério da Justiça para formular suas diretrizes nacionais. Essa é uma grande conquista, porque os estados reclamavam que não existia orientação para se fazer educação. Então, cada estado intuitivamente fazia do jeito que imaginava que podia fazer. Tá? Mas o mais importante dessa conquista é que ela é resultado de um processo de escuta. E aí, a colega do Fórum já falou uma coisa importante. Quem são os sujeitos desse processo? Quem são os protagonistas desse processo? Professores, gestores, diretores foram ouvidos para formular em seminários estaduais aquilo que ele imaginava, aquilo que desejava, aquilo que esperava que fossem as diretrizes nacionais. E o Conselho acolhe as proposições, dá um formato de resolução, mas acolhe e escreve um belo documento, que é o voto do parecer. Né? As diretrizes são lá 12, 14 artigos importantes, mas tão importante também que eu convido vocês a conhecerem é o próprio voto do relator, que tem aí umas 5 páginas, que é uma aula sobre essa situação sobre penitenciário e a possibilidade da educação atuar nesses espaços. E também nesse momento foi trazido para as diretrizes nacionais uma escuta muito qualificada e muito difícil de ser feita, que é a escuta dos preços. Ouvimos aqui o Marçal. Interessante que o Marçal traz uma perspectiva de representação. Né? Não é formalmente constituída a representação, mas ele traz uma maturidade de representação e se coloca nesse lugar. Isso é interessante. Eu trabalhei com vários conselhos nacionais que os representantes não tinham essa compreensão de representação. Que não é simples ser representantes. Entender o lugar que se ocupa é estratégico, isso é uma inteligência de atuação importantíssima. Eu vi muita gente com estrada, reunidos em conselho de formulação de política pública, que não compreendia esse papel de representação, falava por ele mesmo. Né? Marcelo não fala na arrogância pelo outro, mas fala com o sentimento do respeito pelo outro, do lugar que ele ocupou aqui, e que ele fez um papel de dizer, sou eu e mais tantos. Lá em São Pedro da Alcântara. Mas Marcelo, você e mais tantos em qualquer lugar desse país. Né? Porque você traz uma fala que é exatamente esse sentimento da política pública. Encontrar esse sujeito, né, desse outro lado, e formular políticas. E no caso da educação de jovens e adultos, está lá para do fórum, a gente não pode fazer para eles. É muita prepotência, é muita soberba achar que o outro quer. A gente não sabe o que o outro quer até que a gente pergunta a ele e faça ele falar o que ele quer. Antes disso, é pretensão. É a violência disfarçada numa boa atuação. Mas é violência. Quando você ser o outro, do jeito dele falar aquilo que ele quer da sua vida, do seu futuro, a gente está cesseando liberdade. Mais um cesseado de liberdade, já que tem a pena, a privação, a negação de direitos, que às vezes a privação do direito da liberdade no sistema penitenciário brasileiro vai além do que prevê a lei e a sentença, a gente sabe disso, ultrapassa e muito, ultrapassa tanto que alcança a mãe, alcança os filhos, alcança as esposas, né? Em posições vexatórias, né? De humilhação gratuita. Então você imagina o que precisa ser feito em relação a isso. E foram feitas essas escutas em relação aos preços. E essa escuta para o PPP tem que ser renovada. Tem que ser renovada, tem que se alcançar essas pessoas para que eles se sintam contemplados pelo projeto político pedagógico, essa formulação que começa aqui. Mas ela não pode se encerrar aqui. Ela tem a volta. Vocês também representam pessoas que não estão aqui. Vocês precisam também fazer com que isso que vai acontecer nesses dias chegue a essas pessoas que não estão aqui. É o mínimo que a gente tem compromisso com essas pessoas, é alcançá-la nessa discussão que se põe aqui. Então, essas diretrizes, elas são formulações importantes que rebatem os conselhos. Chegou aqui no Conselho Estadual na formulação das diretrizes no ano passado. Né? Os conselhos
em 2011, o Fórum dos Conselhos assumiu um compromisso, lá em Brasília, no Senado Internacional, inclusive, de que todos os estados fariam essa reflexão sobre as diretrizes nacionais para dar cara local e fazer os ajustes necessários e formular localmente. Santa Catarina fez isso, mas infelizmente não foi a regra. Eu acho que 5 ou 6, 7 estados fizeram esse exercício. Ao mesmo tempo do Plano Nacional da Educação. Não tem uma meta exclusiva para as prisões. Tem uma meta que alcança jovens e adultos. Com todos os problemas que ela tem. Né? Ela sai como no projeto inicial, vem as emendas, acho que é a 9 ou a 10. As emendas não modificam substancialmente essa meta, ela passa, ela vai para o Congresso, ela passa 300 anos lá, sai em votação agora finalmente, mas ela aparece nas estratégias. Acho que tem 2 estratégias que vão contemplar exatamente a educação nas prisões. Houve uma grande discussão na CONAI, será para dividir essas ações por segmentos, por público, e é uma corrente que não. Estamos falando aqui da educação de jovens e adultos. Né? Educação nas prisões, o Conselho Nacional da Educação é muito claro, a resolução fala de oferta da educação de jovens e adultos nas prisões. Ele marcou a modalidade como a modalidade que deve atender esse público. Certo? Isso é uma conquista também, foi uma disputa, mas isso o Conselho acatou porque é um pensamento que foi majoritário em relação a isso. E os problemas de educação de adultos nas prisões, eles se aproximam também, eles repetem também muitos dos problemas de educação de jovens e adultos fora das prisões. Muitos são problemas comuns. E o projeto público pedagógico que vocês vão se debruçar sobre isso, tem que fazer a aproximação, o que falou a colega do fórum, desses sujeitos. E o sujeito de São Pedro talvez não seja o mesmo sujeito de Florianópolis, de Chapecó, de Curitibanos e de tantos lugares. As suas especificidades, né, vão aparecer também aí, porque existem lugares e lugares, existem sistemas penitenciários, né, tão complexo que é em relação às suas diferenças, que às vezes devem ser também mais sutis, mas nem por isso devem ser esquecidas. Um outro documento importante que surge dessa reflexão, e já alcançando o órgão que tem se mostrado atuante nesse espaço da execução penal, que é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Né? O Conselho tem um departamento lá que monitora e fiscaliza as ações no socioeducativa e no centro penitenciário, é o DNF. O DNF tem uma ferramenta que eu convido vocês a conhecerem, que é o Geopresídios, que vai localizar todos os presídios do Brasil e trazer alguns indicadores. Os juízes, eles preenchem uma ficha extensa das visitas e essa ficha é levada para o CNJ e alguns dados são consolidados nessa plataforma. Então, o CNJ Geopresídios, você vai lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vão todas as unidades penitenciárias, vão ter as vagas, vão ter a população, é atualizado, mais do que o IFOPEM, porque o IFOPEM está desatualizado, né? O último dado aberto do IFOPEM é de dezembro de 2012, né? Acho que sim. Tentei olhar ontem, mas eu até tive acesso aos dados de 2013, já de junho, mas como não é um dado publicizado, eu não gosto muito de usá-lo. Mas é outra ferramenta de trazer a transparência para isso. Porque os dados do IFOPEM são muito, eles foram um avanço. O IFOPEM foi um avanço em 2003, 2004, 2005, mas em 2010 já não é mais um avanço, em 2014 ele não é mais um avanço. Ele é um problema hoje em dia. Tá? Esses dados do IFOPEM precisam ser melhor qualificados. A gente sabe muito pouco. A gente não cruza dados. A gente sabe quantos tem, quantos presos estudam, quantos não estudam, mas se eu quiser colocar quantos presos com 10 anos de cadeia estão estudando, quantos presos do tráfico estão estudando, quantos presos negros estão... Se eu quiser cruzar os dados do IFOPEM, eu não faço nada com eles, porque eles são estanques. O único dado que você cruza é gênero. Então é pobre. Vamos combinar. Né? Se você comparar o Censo da Educação com o IFOPEM, o Censo trabalha com 50 milhões de matrículas. O Censo Escolar trabalha com 50 milhões de matrículas. Eu posso cruzar a idade, eu posso cruzar a zona rural, a zona urbana, eu posso cruzar um monte de coisa. Por que eu não dou conta de 500 mil presos, gente? Não pode isso. Como é que eu consigo saber detalhes de informação do aluno
são 50 milhões, mas eu não consigo compreender e conhecer os 500 mil presos no Brasil. Tá? E essa é uma grande fragilidade do Judiciário brasileiro, as informações. Pois então, voltando, o CNJ traz o geopresídio, feito a partir do juiz. Claro, vocês sabem, o que o Infopem é informação que os estados carregam para o Ministério da Justiça. O Ministério apenas consolida esses dados, né? Mas as fragilidades dele têm a ver com a base de informação que é coletada em cada unidade. Tem estado que já avançou, né? Você tem bases, aí tem um sistema de eletrônico, não vou lembrar agora o nome, né? Que ele é inteligente, ele rouba, ele captura, ele traz, ele diz respeito à TI, informação de várias bases diferentes e faz com que essas bases ganhem outras consistências. Mas por enquanto são bases isoladas. O geopresídio também ele faz o seguinte, ele vai qualificar e vai avaliar cada unidade. De péssima até, acho que excelente, né? Boa, regular, etc. Não sei, não entendi, apesar de ter solicitado a base do CNJ, eu não entendi quais são os critérios que faz com que ele vai avaliar isso como excelente, regular, se ele considera a educação como um item, tá? Se você pega um lugar que tem sua população, está como bom, ou se ele está empatado em população, em vaga, ele chama de ruim. Então envolve indicadores, como não está explicado essa equação, mas é uma base importante a gente identificar, tá? A gente consultar. E o CNJ formula uma resolução, não é uma resolução, é uma recomendação. Vocês conhecem essa recomendação 40, né? Uma recomendação 40, que sai no final do ano passado, é 40 dias. 44, tá aqui. 44, né? O CNJ, no final do ano passado, se debruça sobre o problema das atividades educacionais nas prisões. E surge uma série de dúvidas a respeito do que pode e que não pode. Por exemplo, remissão pela leitura pode, não pode. Atividades educacionais não formais pode, não pode. E aí o CNJ, depois de muita reflexão, né, pouca, vai para o pleno várias vezes essa discussão, e só em novembro sai. E sai uma recomendação, não sai uma resolução. Recomendação é uma recomendação, não tem poder de dizer para o juiz, faça assim ou faça assado. Ele apenas recomenda. E aí você chama abaixo do conselho, né? Tem um item que é interessante. É o 1, né? Artigo 1º, inciso, né? Vamos ser inciso. Para fim de remissão pelo estudo, vai trazer a lei, quando for a LEP, sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas, aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões. Isso é um achado muito interessante do CNJ, né? A vocação é sempre reduzir ao formalismo da lei aquilo que se pode fazer, né? O CNJ faz uma ampliação, né? Que ampliam as possibilidades, o alcance em relação a isso. Então isso nos provoca no bom sentido, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde. Eu estou pensando aqui em intersetorialidade. CNJ está nos convidando a agir de maneira intersetorial. A mesma coisa aparece lá no voto do relator do CNJ, do CNE. Ele também trabalha nessa perspectiva de ampliação das atuações para além da educação escolar, né? A EJA, sabemos disso também, tem essa compreensão da educação para além da educação escolar, a educação popular, de saúde, entre outras, enquanto integradas. Aí vem, mas essas ações não podem ser soltas. Elas não podem ser pensadas a partir de uma ação pontual do sujeito que teve uma boa ideia, entrou na prisão e realiza algo e vai embora depois. Isso está cheio. Boas ideias pontuais que duram 6 meses vão-se embora nas prisões brasileiras. Cheio. Muitas, já vi várias brilhantes. Tenho memória de muitas delas. Mas quando eu volto aos lugares, ninguém nem lembra de ter aquilo. Então, por melhor que ela seja, e é bom, porque quem pensou aquele momento formativo
vai fazer com que essa transformação aconteça dentro dela, é importante isso, lógico. Para aquele sujeito que vivenciou aquele momento, aquela formação daquele processo, é maravilhoso. Mas se eu quero a mudança do lugar, eu tenho que pensar além dessa ação pontual. Eu tenho que pensar numa ação integrada. E o CNJ já traz isso. Por que isso, gente? Tinha-se o medo, tem-se o risco, tem-se o receio, por exemplo, em relação à remissão pela leitura. RENI, como a remissão pela oferta da educação formal. Existe uma complexidade de fazer da remissão pela leitura, eu tive no Paraná no mês passado, como é complexo o processo de fazer isso acontecer. Como tem que se criar uma estrutura para fazer isso acontecer. E os riscos, que eu conversei com os professores que acompanham a remissão pela leitura, eles começam a apontar como provável que aconteça. Ora, se eu avalio aquele processo daquele aluno, eu também vou ter poderes de definir destino daquelas pessoas. E se a minha análise daquele processo, da leitura e do texto que ele escreve não for aceito como válido, o preso pode criar uma série de resistência e tensionamento com aquele professor que ele vai passar a ver como inimigo, não como parceiro. Tá? A coisa não é tão simples. Então o CNJ fala, vamos evitar essas entradas pontuais e vamos integrar essas entradas numa ação de convergência a partir de um projeto que dê unidade a todas as entradas e todos os processos educacionais, formais ou não, escolar ou não, dentro das prisões. Quem quiser entrar aqui pode, mas vai entrar dialogando, reforçando, reafirmando com um projeto construído por vocês que está em cada uma dessas unidades. E até tensionando também para fazer com que o projeto seja repensado, à medida que ele não está aberto para uma experiência que não foi pensada, mas ele é importante ser, mas primeiro o diálogo e depois a entrada, e não a entrada e depois o diálogo. Tá? Eu já vi muitas coisas interessantes. Uma vez eu estava, para ilustrar, eu estava em Barcelona, conhecendo uma prisão que me impressionou bastante, chamada Quatro Caminhos, que é a prisão de jovens, e era jovens com primeira pena. Até o Pronas tentou fazer aqui no Brasil, mas não avançou muito. Passei uma semana na prisão, quer dizer, ele volta no domingo lá dentro. Era uma loucura, porque entrava gente de qualquer lugar, entrava circo, entrava teatro, cinema, confusão é essa, né? Todo mundo quer desejar. E eu fiquei, né? Teve uma oficina antes, a oficina depois, com os gestores e com as instituições que entravam, todas elas apoiadas com o fundo da Comunidade Europeia, o fundo europeu que eles fazem processos culturais. Tá? Mas aquilo no ano anterior tinha toda uma preparação de editais para tentar trazer a maior quantidade possível dessas instituições, mas todas elas deviam apresentar e dialogar de que maneira todas elas conheciam a proposta pedagógica das prisões. Essa era a diferença, né? Para ver o caos aqui, mas todo mundo sabia exatamente onde as coisas se aproximavam entre a proposta desse grupo, de teatro não sei o que, cinema não sei o que, com a proposta daquela unidade penitenciária. Né? Isso é a dimensão de você ter aquilo que hoje fala o Ministério, aliás, o CNJ. Né? Agora também, ao mesmo tempo, o CNJ traz um grande desafio para os gestores penitenciários. Aquela figura que é o gestor penitenciário, ele não conhece o sistema penitenciário do Estado dele. Ele tem uma vaga ideia do que acontece nas unidades. Ele tem uma vaga ideia. Tá? Mas ele não tem. E isso é interessante nos planos estaduais. Muitos lugares do plano, e aí você pega uma base do plano que é a informação do centro escolar. Você vai no centro escolar, eu faço lá, clico lá no centro escolar, no data escola, que é uma base aberta, digo, quero as escolas Santa Catarina, jovens e adultos, com atendimento prisional. Papá, roda o relatório. Aí aparece um monte de escola municipal. Escolas municipais atuam nas prisões. Às vezes, nem a Secretaria Estadual de Educação sabe daquilo. O gestor penitenciário não tem a mínima ideia do que é aquilo. Porque aquilo é um arranjo do diretor da unidade do seu município. Que ele faz aquilo por conta própria, de maneira proativa.
E aquela informação não chega à unidade, não chega ao sistema, nem da educação, nem do penitenciário. Tá? Que é uma questão fácil de você perceber, porque existe base para dizer isso. Acho que é uma do caminho. Então, muitos planos estaduais não aparece oferta de educação penitenciária que são feitos por prefeituras. Mas como? Você puxa o IFOPEN, tem várias escolas municipais certificando nas prisões. Então, como é que se pensa um projeto para o centro prisional? Há uma discussão aqui, Juliana falou isso, outras pessoas também, que é a discussão normativa. Está sendo discutida no processo penitenciário a definição de algumas práticas, de algumas ações, de alguns instrumentos para consolidar definições, ações, procedimentos, protocolos em relação ao sistema penitenciário. Outro exemplo, mostrar como essas unidades são tão independentes que às vezes causam estranhamento. Procedimentos. As fala assim, não, tem lugar que o procedimento de entrada é assim, assado, o procedimento com os cadernos é assim, assado, então para entrar não pode isso, pode aquilo, tem lugar que o aluno pode deixar caderno na sala, pode levar para a cela, tem lugar que ele pode levar livro, tem lugar que ele não pode levar livro, tem lugar que o preço aberto pode voltar para precisar um bom livro debaixo do braço, tem lugar que não aceita, no mesmo lugar, na terça-feira pode, na quinta não pode, porque mudou o centro do cheiro, deixou de segurança. Uau! Que tem base legal. Tem uma complexidade, tem que ter alguma amostra, deve ter. Eu tinha um estagiário na MJ, que ela gostava de ler. Mas ela poderia levar o livro ou não, dependendo da pessoa ter que ficar na porta para recebê-la no seu acolhimento do semiaberto. A mesma unidade. Não, mas pode ser que ela seja fechada, semiaberta, não sei o quê, massa, não sei isso, gente. É massa, é lugar, procedimentos diferentes. Quer dizer, não há padronização de processos. Eu vou fazer uma provocação aqui, não sei se você seria feliz, mas eu faço isso com o coração muito aberto. Muito aberto. Eu vim aqui para contribuir, mas eu preciso fazer. Porque se eu não fizer isso, o meu justamente vai ficar agora muito dentro de mim, eu posso adoecer. Porque os presos de Florianópolis, de Santa Catarina, vestem branco? Não, da família. Eu estou lá para visitar, entrar na prisão, aí vejo um monte de gente branca. Eu falei, o universo desencanto, aquela religião que chega, sabe? O universo desencanto, todo mundo de branco. Eu falei, gente, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu nunca vi isso em lugar nenhum nesse país. Deve ter uma razão, eu respeito, mas eu não entendo. Não entendo. Não estou dizendo que é certo ou errado. Eu estou dizendo que isso é um procedimento que talvez se estabeleceu em um momento e se cristalizou. No momento que se discute instituição normativa, talvez seja um momento de pensar isso. Ou para ratificar, ou para modificar. A questão de segurança já entrei em Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, Bangu 4, Bangu 5, já entrei em Canindé, já entrei numa massa na Colômbia, onde os caras prendiam as partes, né? Tranca pesadíssima, tudo isso. Quer dizer, deve ter alguma lógica, deve ter algum sentido. Talvez já tenha feito sentido lá quando foi criado. Talvez o sentido continue valendo ainda. Mas talvez não. Talvez foi um hábito que cristalizou e se reproduz por inércia. Agora faz algum sentido. Então, as duas coisas aqui, elas estão concatenadas. Então, vale uma reflexão para se pensar no PPP que vocês vão produzir, vou começar a produzir aqui, vamos se estender na volta. Por exemplo, a questão dos livros. Qual é a definição que Santa Catarina tem a respeito do manuseio dos livros? Pode ou não pode? Levar ou não pode levar? Dá-se tomar uma posição para o sistema,
dá para tomar uma posição por tipo de regime, dá para tomar uma posição em relação à segurança máxima, média, em relação a isso, tá? As grades, em alguns lugares, eu acho que também existe essa contradição aqui, como tem em Goiás, como tem no Paraná, como tem no Distrito Federal, Catanduvas, Campo Grande, Porto Velho, Mossoró, os presos da Federal ficam em grades, né? E eu passei lá em alguns momentos a complexidade que é montar a sala de aula em Catanduvas, em Campo Grande, é muito complicado porque tem um processo aí de inteligência para saber exatamente a composição possível de cada turma. São poucos presos, é um paraíso para quem trabalha, que não é agente, né? A diferença vaga, preso no Distrito Federal é muito menor. Mas mesmo assim os agentes federais acham que tem muita gente, você vê como tudo é relativo nessa vida, né? Os agentes acham que a relação preso vaga é pouca para os agentes que tem lá. Imagina em certos lugares, tem 2 agentes no plantão, como tem 1000 presos. Tem 3 agentes penitenciários fazendo plantão no outro. Aí o cara tem 20 para 35 presos, 100 presos, ele acha que é pouco. Mas, então, é o olhar de cada um em situação de sua complexidade. Mas a grade é também uma contradição que pode ser enfrentada em relação a vocês nesse momento de reflexão sobre que a educação é possível dentro dessas unidades. O que é importante é que a formulação seja fruto de um debate, de uma construção entre vários setores com olhares diferentes, tentando construir convergências. Não ter medo de enfrentar as contradições, porque se a gente enfrenta as contradições, elas perduram, elas se reproduzem, elas se engrandecem, elas se fortalecem. Tá? Certas contradições dependem de contextos históricos, administrativos, políticos, né? Mas ela precisa ser pelo menos trazida ao debate para que na invisibilidade ela não cresça e distorça em relação a isso. Se eu falo em execução penal, eu falo nas assistências. Né? A gente está tratando aqui de uma das assistências, que é educacional, mas ela não é a única. E vamos combinar, ela não é a mais importante para o preso. Concorda? O apelo de outras assistências é maior para o preso. Assistência jurídica tira o sono do preso. Ele quer saber a situação processual dele. E não adianta você oferecer uma educação de qualidade se o preso está ali martelando na sua cabeça a situação processual dele. Tá? Então, se você perguntar, eu prefiro 1000 vezes saber do processo do que aprender e terminar o fundamental. Porque o processo aponta para a saída mais rápido que o processo educacional, às vezes. Tá? Tem que entender isso. Tem que também entender que a demanda de saúde é mais forte que a demanda educacional, porque ela é mais emergencial, ela é urgente. A educação é um processo a médio e longo prazo, que a gente faz, que a gente tem um caminho de colocar isso como valor nas nossas vidas. Mas com o preso, ela tem outra dimensão. Tá? Então, a assistência à saúde é uma assistência fundamental. O que a gente pode fazer? O trabalho também. Historicamente, a gente sabe isso. Você me diga o tempo, porque senão vocês estão perdidos comigo. Vocês podem falar o tempo para mim, tá, Bia? Você me avisa que eu estou aproximando do meu tempo limite. As assistências têm que ser pensadas de maneira íntegra. Pensar o sujeito, pensar as assistências e pensar de que maneira a política setorial, a política social da educação dialoga com isso. E aí a dimensão da aproximação na formulação, sim. No planejamento, sim. Porque quem é diretor da prisão sabe disso, né? A dinâmica da prisão de manhã é uma, à tarde é outra. Então tem demandas que competem entre elas. Tem a demanda do cara que tem que levar o sujeito para o fórum, tem a demanda da saúde, tem a demanda... E é o mesmo agente que tem que dar conta de 5 demandas diferentes para atender aquele momento da manhã. E tem a troca do turno, tem uma série de coisas. Né? Então, como é que eu vou pensar de maneira que integre essas ações para que elas... A competição é inevitável, mas pelo menos dirimir. Falei certo? Falei, né? Dirimir. Essa tensão que existe em relação a isso. A outra coisa é na formulação da própria proposta pedagógica. Roberto, se eu tiver aqui com vocês, ele tem uma ideia fantástica, né? Que a formação de quadros na área de saúde é um dos caminhos mais interessantes para fazer formação de presos nas prisões.
tem uma concepção muito interessante de fazer quadros de atenção básica à saúde pelos preços, ter repartimento dentro das unidades, mas também para fora das unidades, para que as pessoas possam ter um caminho formativo que saia também em relação a isso. Então tem que pensar as políticas sociais, das prisões integradas, sim, ao mesmo tempo que ela tem uma atenção dentro também exige do agente penitenciário que trabalha mais, é preciso fazer que esses órgãos que estão previstos na execução penal atuem. E um órgão importante para fazer essa ponta de formação de política, e a política aqui pensada, não alguma coisa que vocês vão ser levados a executar, porque essa ideia caducou, vocês têm que ser protagonistas também na formulação das políticas. Quando vocês estão nesse espaço formativo, e eu vi onde chegaram as pessoas comentando nossa expectativa em relação a isso, vocês têm que atuar de maneira a ganhar esse espaço de protagonista. A política não pode ser pensada nos gabinetes para ser executada por vocês. Vocês têm que formular essa política para se reconhecer nela e atuar da melhor maneira possível. Então, essas políticas e essa relação intersetorial, ela tem também que envolver, por exemplo, o conceito da comunidade, que em alguns lugares é forte, em outros lugares nem tanto. O conceito da comunidade tem um papel muito importante nessa execução penal. Tanto da visita, mas também de fazer a aproximação da sociedade, criando a ponte, com a execução penal. Então, a execução penal no sentido de pensar as políticas integradas e formular com que elas tenham consistência. E aí eu vou pensar na educação, que dialoguem com essas assistências, formulem práticas educacionais com consistência e com significado para essas pessoas. Já vi muita boa ação, muita boa vontade do professor, mas com a prática pedagógica dela de aula que não corresponde a um contexto daquele lugar, a uma expectativa, mas também não corresponde a uma expectativa do contexto de EJA fora das prisões. Ou seja, que infantiliza, que não reconhece os saberes, que não vê o sujeito outro como autônomo na construção do seu percurso. Então, eu encontrei essas caminhadas, um belga chamado Marc Demaer, você conhece essa cadeira do mundo inteiro, maluco total, mas uma figura, uma capacidade de reflexão muito importante. Ele fala que o grande desafio dos professores nas prisões é fazer com que o preso se reconcilie com o processo de aprendizagem. Essa reconciliação só é possível se o preso enxergar no processo educacional algo que dê significado a ele. Isso é um exercício, esse é um esforço. Para concluir, a gente tem um processo de fazer com que esses avanços desses marcos legais, essas resoluções, essa formulação, encontrem uma sinergia, uma convergência entre o plano federal e o plano estadual. Os sistemas penitenciários, eles são a competência dos estados. A União formula algumas diretrizes, algumas políticas nacionais, mas a gestão do sistema é estadual. O processo deve ser feito num regime de colaboração dentro do pacto federativo, respeitando as autonomias da União, respeitando os estados na sua formulação. Mas tem estados que precisam muito mais do apoio suplementar, o apoio técnico financeiro. Esse evento é consequência desse apoio técnico financeiro. Ele é formulado a partir de uma plataforma que financia a educação básica no Brasil. Aliás, ele suplementa. A educação das prisões, ela é formalmente constituída a partir de recursos públicos transferidos pelo FUNDEB, baseado na matrícula do anterior. Mas se percebe que esses recursos não é o suficiente, e aí você tem, pelo Ministério da Educação, um outro procedimento de suplementar e de recursos de apoios técnicos, é o plano de ações articuladas, e exatamente por aí você chega a possibilidade de dizer que as prisões devem aparecer nesse planejamento orçamentário, e vocês enxergam isso, formulam o encontro, formulam a formação, e esse encontro é financiado por recursos suplementares para que seja avanço. Essa é a relação do Pacto Federativo com o compromisso assumido pelo decreto que sai em 2011, lá na parte da violência. O decreto do plano estratégico, Ali está dizendo o Ministério da Educação e da Justiça que competência tem. E
E os estados têm cobrado do Ministério da Educação e da Justiça aquilo que foi afirmado como compromissos e foi assinado como uma ação a ser realizada no âmbito da colaboração em relação a isso. Dia vai falar depois aqui do plano estratégico das exclusões do Estado. Ele foi elaborado no processo de escuta, que já conhecemos alguém que participou desse processo. Ele tem que ser atualizado, porque é um processo dinâmico, e ele vai avançar no sentido de trazer aquilo que não está contemplado ainda, que é o projeto político-pedagógico, em relação ao esforço de vocês aqui. Tá? Então, para concluir, eu diria que o plano ele deve ser assumido por todos como algo que vocês se reconhecem. Ele tem que ser reafirmado, renovado, para que vocês possam ter um norte que oriente as ações para esse governo, para os próximos governos. Há um desafio posto para 2015, tanto no plano nacional como no plano estadual. É que essa pauta não suma, que essa pauta não desapareça, que essa pauta não retroceda em relação àquilo que já foi conquistado. É importante que se marque isso. Então, é exatamente o que foi dito aqui na mesa, que não estamos falando de formação do governo, estamos falando de formação do Estado, que é democrático de direito, que reconhece que existe um problema seríssimo e tem que ser enfrentado. Como disse Marçal aqui, nós estamos aqui porque acreditamos que é possível transformar. E transformar o sistema penitenciário, gente, é transformar um país. A gente não pode viver um país que tem um sistema penitenciário igual ao nosso. Essa é uma vergonha pior do que o 71. Era isso.